Seja muito bem-vindo a mais um espaço de comentário com assinatura de Jorge Ferreira, sempre à terça-feira aqui na sua Rádio Estádio. Jorge, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Remo. Jorge, vamos avançar sem demoras. Este fim de semana tivemos um clássico no Dragão, que relançou as contas do campeonato, mas com uma arbitragem de Artur Soares Dias com muita polémica, que ainda dura, passado vários dias. O que é que nos dizes do desempenho da equipa de arbitragem? Remo, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho. Enquanto houver uma simples pessoa interessada na verdade, ela nunca morrerá. Essa verdade nunca morrerá e nós cá estaremos. Mas vamos ao clássico. É verdade que foi um jogo emotivo, interessante, com muitos golos e que relançou um campeonato que poderia já não ter o seu foco de interesse na eventualidade de o Benfica ganhar, mas nesse caso o que é bom. E relançou o interesse, relançou o entusiasmo e está tudo em aberto e a mover muito bem. Artur Soares Dias dirige o jogo e Tiago Martins assume a videoarbitragem. Infelizmente, digo isto mesmo, infelizmente, o jogo foi rico em casos e mais casos. Uma vez mais, VAR revelou sérias debilidades e estas apenas vieram colocar a nu a absoluta falta de estratégia deste Conselho de Arbitragem. E isto começa a ser assustador, mas o rei vai completamente nu, como se costuma dizer, e só nós todos vemos porque ninguém faz nada. A nomeação de Soares Dias foi uma história que começou dia antes, já, como te recordas, dias antes já eu tive a oportunidade de dizer na minha página no meu blog do Facebook, que a nomeação vazou para a comunicação social, numa clara antecipação de reações, um sinal claro de que as informações saem do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, como se quer, e com objetivos bem definidos. Até aqui, nada de novo. Jorge, mas sobre aquele penalti assinalado, podemos começar por aí, que acaba por virar o jogo na altura e que o Benfica muito se queixa. O que é que tens a dizer sobre isso? Bem, eu vou dar a minha opinião, Remo, que é uma opinião e é a minha análise fria do que diz a lei e de um esclarecimento que esse Conselho de Arbitragem fez. Para mim, e como já me conheces também, nada tem a ver com clubes, porque acho, sinceramente, que o Futebol Clube do Porto foi um justo vencedor. Mas isso é um lance complexo, muito complexo. Mas para os nossos ouvintes também perceber um bocadinho aqui o que é ser árbitro. E o árbitro está muito, muito mal colocado. Deveria estar colocado na parte esquerda da área e ele estava na parte direita. Isto inviabilizava à partida que pudesse detectar qualquer potencial infração. Portanto, eu vou aqui tentar explicar isto mais ao pormenor em duas situações. Situação 1. É a falta de Soares. Soares coloca a mão nas costas de Ferro, o que desequilibra de forma evidente. Solução. Mesmo que o VAR validasse a infração posterior, teria de dizer: Artur, existe falta para pontapé de penalti, mas antes disto há falta a favor do Benfica. Aconselho-te a ver. E este é o protocolo e esta seria a solução. Situação 2. Bola na mão ou mão na bola. Vamos aqui em breves situações dizer: o jogador está de costas. O jogador tem o braço aberto, em linha com o ombro ou ligeiramente abaixo. A bola vem de uma curta distância. E o jogador nunca teve noção exata de onde é que ia a bola. Facto importante. O facto de a bola ir ou não para a baliza não tem relevância para a decisão. Aqui, porque foi uma das normas que saíram já há 2 épocas, e portanto aqui não é a consequência que dita a infração, mas o facto de se verificar ou não os pressupostos para a sua punição. Mas quais foram as instruções que deu esse Conselho de Arbitragem, isto chamado o debriefing número 1? Análise da posição do braço para o movimento do jogador, ou seja, o braço de Ferro está ou não em posição normal para o movimento que o mesmo está a fazer. A bola vem de frente ou de costas.
Ou seja, o jogador sabe de onde vem a bola. É uma bola esperada. Braços acima do ombro são sempre normalmente para punir. Mas braços abaixo do ombro, por regra, não são infração. Soluções. Deveria ter sido assinalado pontapé livre direto por falta de suar sobre ferro. Ignorada a situação anterior, não deveria ter sido assinalado pontapé de penalti, uma vez que é uma bola inesperada, o braço está em posição normal para o movimento e o braço está abaixo da linha do ombro. Que, aliás, quer Duarte Gomes, quer Marco Pina referem isso, que existe falta antes do possível penalti. E esse Conselho de Arbitragem também a tem, ou tinha, ou teve e terá, porque estes senhores, este Conselho de Arbitragem, nunca sabe muito bem para que lado é que estão virados. Oh, Jorge, mas deixa-me só interromper aqui. Deixa-me só interromper aqui, mas então onde é que está aqui o Tiago Martins e onde é que estava o VAR, no fundo, não é? O que é que se pode dizer sobre isso? O VAR estaria mais concentrado, isto aqui é uma coisa também que eu vou dizer em primeira mão. Uma coisa que eu vou dizer em primeira mão, que é que o VAR, como é que é possível, o VAR estaria mais concentrado no dia seguinte, acho eu. No dia seguinte, às 15 horas, tinha jogo da segunda Liga em Rio Maior, em Vila Franca, com o Vila Franquense. Certamente que estava já a preparar as coisas. Sim, isto é verdade. Como é possível uma equipa de arbitragem, com esta carga emotiva importante, e de determinada importância, o Conselho de Arbitragem nomear o árbitro para outro jogo? É um jogo da segunda Liga e esse caça-horas. A gestão deste Conselho de Arbitragem é aberrante. Isso será um bónus. O Tiago Martins andou no centro de treino de Lisboa a pedido do Fontelas Gomes a recolher assinaturas para o Artur Soares e para o Azevedo, mas isso é para uma história que nós já vamos mais à frente. Jorge, mas tens outros lances ainda, para não fugirmos aqui do clássico que queiras abordar? Ou de outros jogos deste fim de semana? Sim, tenho, porque o nosso campeonato não se pode só cingir ao Benfica, ao Porto e ao Sporting, também tem as outras equipas. No Braga Gil Vicente, Ruben Amorim disse que antes da expulsão de Bruno Viana há um penalti por marcar a favor do Braga. A mim parece-me que não existe infração, uma vez que o jogador tem o braço apoiado no relvado. Existe uma infração de volumetria, mas tal como no Porto Benfica, não me parece infração. No Académico de Viseu Porto, para a Taça de Portugal, mais um penalti claro que ninguém percebe como não se marca. Eu aceito sinceramente que o árbitro tenha sido iludido pela perna do jogador do Porto, mas o VAR o que está lá a fazer? Tem que ser assinalado aquele pontapé de penalti. Relembro que o VAR era Carlos Sistra e foi a escolha desse Conselho de Arbitragem para continuar. Alargaram o quadro por causa dele. E o pontapé de penalti a favor do Porto é claro e evidente. O lance em análise devido à arbitragem é indesculpável. Não se percebe mesmo rigorosamente nada a tomada de decisão. Jorge, não querendo só centrar isto em Porto, Benfica e Sporting, mas há aqui algo importante também na última semana, que foi o veto, entre aspas, do Sporting a Jorge Sousa. O que é que tens a dizer sobre isso? Isso dos vetos, e eu acho engraçado, porque isso dos vetos já não é novo, não vem de agora. E então, é engraçado porquê? Porque às vezes as pessoas não podem cuspir para o ar porque depois o cuspe pode cair em cima da boca. E o que é que acontece? No passado, e vejo que te recordas, o João Ferreira, que é o atual vice-presidente do Conselho de Arbitragem, vetou o Sporting, tendo o jogo, na altura, sido realizado por um árbitro distrital, em Aveiro. Recordas-te, Remo? Recordo-me bem. Certamente os nossos ouvintes devem-se recordar disso. E então, nós árbitros combinamos, para o árbitro não ser muito penalizado, nós combinamos em não fazer, fizemos as provas físicas, mas não dar o total das voltas, que assim, em termos de penalização, ia ser exatamente a mesma coisa para todos os árbitros. O problema é que desceu um árbitro que era o quarto árbitro e infelizmente desceu por causa dessa situação, que foi o Rui Patrício. E convém isso alertar. E assim, todos tínhamos a mesma penalização. O João por se recusar a cumprir as nomeações e nós pelo chumbo das provas.
E o objetivo era que a penalização que ia sofrer João Ferreira não fizesse de ser divisão. E eu agora pergunto, que moral tem agora esse Conselho de Arbitragem João Ferreira, com o pelouro do futebol profissional, para criticar o veto do Sporting a Jorge Sousa? Exige-se, eu exijo, responsabilidade de parte a parte. O certo é que esses dirigentes do Conselho de Arbitragem já nem moral têm para pedir o que é que seja a algum clube. Jorge, porque estás a falar do Conselho de Arbitragem e vou ter mesmo aqui que voltar ao Benfica-Porto, não há outra maneira. O Record lança uma notícia, a dizer que há uma fonte da Federação que toda a gente achou que era uma fonte do Conselho de Arbitragem, a dizer que Porto e Benfica deram os parabéns ao árbitro, mas o Benfica já desmentiu claramente essa situação. O que é que achas sobre isto? Isso é mais um triste episódio deste Conselho de Arbitragem. Isso contado ninguém acredita. Mas como tudo na vida, a mentira tem sempre perna curta. Neste caso, a perna era curta e o passo ainda muito mais pequeno. Todos concordamos, e eu concordo, e eu sou apologista disto, que precisamos de paz social e tranquilidade. Mas não a podemos ter a qualquer custo, de qualquer forma. E sobretudo, com base em mentiras. E este Conselho de Arbitragem está em clara pré-campanha. Ainda não tem convite nenhum por parte do Fernando Gomes, mas eles andam a furar, andam a tentar rabiar por todo o lado. Desta vez resolveram plantar, é mesmo a palavra, plantar uma notícia, mais uma, na comunicação social. Ontem no passado jogo, surge a notícia que Porto e Benfica tinham dado os parabéns ao árbitro. Eu, sinceramente, quando li aquilo fiquei contente. Isso seria ótimo, mas se fosse verdade e não uma mera invenção. Porque, e isto é o seguinte, Gama, a notícia é da autoria de Pedro Gonçalo Pinto, que tem ligações ao Conselho de Arbitragem, à Federação Portuguesa de Futebol e, nesse caso, ao jornal que é o Record. Estou em condições de avançar que a notícia surge a pedido do Conselho de Arbitragem. E eu pergunto, será que foi mais uma troca de favores? Não está em causa o lance. E as mais que naturais divergências de opinião. Mas foi mais uma tentativa de manipulação. Logo a seguir, um dos clubes desmente. Pior é que esse Conselho de Arbitragem usou o nome da Federação Portuguesa de Futebol, a tal fonte federativa. Mas quem ficou mal no meio disto tudo é a Federação e não havia necessidade alguma para eles terem feito isto. Por isso é que eles estão a ficar... Sim. E já agora também porque é da atualidade e quebrado está a dar, o que é que achas deste pedido do Benfica para árbitros estrangeiros nos jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto até ao final da época? É possível isto? Isso é possível, para quem não sabe. Verdade. Sim, para quem não sabe é possível. Isto é verdade, foi esse Conselho de Arbitragem que fez isso. Apesar de eu não concordar, porque eu acho que temos bons árbitros em Portugal, o problema é que andam perdidos e sufocados na ditadura desse Conselho de Arbitragem. É uma coisa que eu já venho a dizer, já não é de agora, já é de algum tempo. E o que é que nos diz o 88º artigo do Regulamento da Arbitragem? Na linha B, refere expressamente: pode o árbitro e árbitro assistente inscrito na Confederação Congênere participar em competições nacionais. Vou repetir, eu não concordo. É muito mais fácil deixar os nossos árbitros apitar, formá-los e orientá-los com regras claras para todos os árbitros e para todos os clubes. Porque isso aqui, na arbitragem, tem que ser quente ou tem que ser frio. Nunca se pode ser morno. E é muito mais fácil afastar os incapazes que estão no Conselho de Arbitragem. Para além de ser mais fácil afastá-los, é absolutamente necessário. Porque, naturalmente, até aqui, acho que temos valores no nosso dirigismo. É só preciso acreditar neles. Não podemos ter, por exemplo, um presidente de um Conselho de Arbitragem que nunca fez nada, que na APAF recebia dinheiro da Federação Portuguesa de Futebol, que deixou a APAF com um rombo financeiro que sabe Deus como, e que foi eleito muito mais por ser amigo do Pedro Proença do que pelo próprio mérito que ele tinha. Portanto, que sabemos que o José Fontelas Gomes foi árbitro de futebol de praia. Portanto, e por aqui fico. Jorge, pelo que sei, há uma formação de árbitros na Maia. O que é que nos podes contar sobre isto? Agora, desde o dia 31 de dezembro, e acho que é quase desde que eu vinha falar
anteriormente, já vamos em três formações. E vem aí mais uma que é no dia 18 e 19 de fevereiro. Mas até aqui, até poderíamos ver isto com bons olhos. Tudo que seja para a parte de formativa, eu vejo sempre com bons olhos. O problema é que a sua utilidade se resume a uma mão cheia de nada. E eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Os C11 que faltaram: Artur Soares Dias e Tiago Martins, em curso internacional, perfeitamente normal, e muito bem. E agora temos aqui outro problema. Nuno Almeida, porque é de muito longe, muito gordo, muito de Monte Gordo, e Helder Malheiro e Vítor Ferreira sem motivos conhecidos. C2 de elite que faltaram: André Castro, João Malheiro Pinto, José Rodrigues, Miguel Nogueira e Sérgio Guelho. E só 2 conselheiros é que estiveram presentes. Foi Bertino Miranda, que foi árbitro assistente, e o Dr. Paulo Costa. Mas com que carga d'água? E reparemos nisto. Temos um ex-árbitro assistente a assumir toda a formação. E depois temos o vice-presidente da secção não profissional a controlar todo o processo de formação de uma secção a que se deveria ser estranho, no mínimo curioso. E depois as pessoas não querem que eu fale por causa do irmão do Dr. Paulo Costa. Nós andamos aqui todos a brincar, aos futebols. Mas fazendo aqui uma nota, a mim já me aborrece falar no Dr. Paulo Costa. Mas sério que sim. Mas porquê é que ele tem que andar metido sempre nisso tudo? Porquê é que ele se coloca a jeito e quer controlar todos os passos das outras secções do Conselho de Arbitragem? E só me lembrar aqueles regimes ditatoriais em que o ditador vive com medo de tudo e todos, então tenta controlar tudo e absolutamente todos. Esse senhor é igual. Mas vamos lá para os grandes feitos desse tipo de formações. De manhã existe uma pequena formação com o psicólogo Pedro Teles, formação em sala e exercícios de relaxamento no relvado. Existiu ainda um treino físico e técnico, cerca de meia hora, com uma simulação de VAR. Depois o almoço, formação com Bertino Miranda, 2 horas, visualização de vídeos da jornada e debate geral com os árbitros. No fundo, foi mais um fórum, uma conversa, onde quase todos foram emitindo a sua opinião. Foi mais um encontro, digamos, das 10h30 às 16 horas. Onde houve opinião para todos os gostos, falou essencial, balanço, diretrizes, instruções? Nada, claro, zero. Outra situação que começa a inquietar os árbitros são as provas físicas e as lesões que agora começam a aparecer, que foi o que tem acontecido sempre. Aliás, o ano passado tivemos um milagre, pois um árbitro assistente que chumbou nas provas físicas subiu à Primeira Liga. Eu nem vou dizer quem era amigo, não é? Porque nem vale a pena. Que era do doutor Paulo Costa e do José Gomes. Do José Fontelas Gomes, desculpem. Nos dias 18 e 19 terão as provas físicas e escritas regulamentares. E sabe o que é que se tem verificado, Remo? E os seus ouvintes? É que alguns árbitros e árbitros assistentes já apareceram esta semana com lesões. O que tem causado desconfianças e conversas no grupo de trabalho. Todos sabem qual é o motivo. São sempre os mesmos. E aqui o grande problema que existe é que essas pessoas fazem tudo por tudo com as artimanhas e depois a estratégia é não fazem as provas físicas à frente de todos e fazem supostamente e posteriormente à noite na maia. E há má línguas que dizem que com os holofotes desligados, para serem mais discretos, isto, se não fosse uma malandrice, seria obviamente uma brincadeira. E só um senhor árbitro, sobre o qual estou curiosíssimo para saber, que na primeira IARA, que é a ação de reciclagem de árbitros, não fez as provas, estava super lesionado. Uma semana depois ficou apto na maia. Uau, que luxo, que espetáculo! Deve ter sido um super preparador físico, um super sumo, que então não é numa semana que o colocou logo a fazer as provas, colocou em super forma a fazer as provas. E dizem alguns que fizeram a prova física com 50 metros em vez de ter os 60 regulamentares. À noite sem stress e está tudo bem, está apto. Esses dias já estava inoperacional, já está lesionado novamente. Não impediu de ter 2 jogos de VAR. Mas Remo, nós voltaremos
nós voltaremos a falar sobre isso, certamente. Muito bem, até por questões de tempo, Jorge, há aqui também as conturbadas eleições para delegado da Assembleia Geral da Federação. Sim, isso é mais um episódio triste na arbitragem, aliás, conforme tem estado a nossa arbitragem e conforme já dissemos a semana passada. E no sentido de aqui falar as coisas tal como aconteceram, eu resolvi ligar a uma pessoa que foi o Jorge Oliveira, que eu disse na semana passada, que já há bastante tempo que não falava com ele. Mas porquê? Primeiro, porque ouvi e me confirmaram que ele ia concorrer. Segundo, quando chega o dia, ao dia, e o nome dele não aparece. Então, eu liguei-lhe, e como eu disse, ele estava chateado comigo porque eu, numa das minhas crónicas, tinha falado mal e continuo a falar mal da sua candidatura e que ele não deveria ter concorrido. Então eu só fiz uma pergunta: se concorresse, porquê é que desististe? E ele não se alongou em pormenores, mas sempre foi dizendo que resolveu desistir e sublinhou bem o facto que foi uma decisão que tomou sozinho, porque não se revia no que esse Conselho de Arbitragem andou a fazer. E em continuar a fazer dano à sua imagem, à Federação e à PAF, ponderou prós e contras. Claro, tipo jornalista que sou, se não insistisse, eu tinha que insistir. E ele pediu desculpa, mas não me adiantou mais nada. Nas palavras dele, não estava disposto a descer ao mesmo nível e a que da situação deu conhecimento em devido tempo e às entidades envolvidas. Mas eu, como se fiquei com a pulga atrás da orelha, fui à procura da história. E aquilo que eu consegui apurar foi que Jorge Oliveira recolheu cerca de 100 assinaturas, o dobro do exigido. Existiram árbitros e árbitros assistentes ameaçados por dirigentes. Isto é grave, Remo. Os que assinaram foram pressionados para retirar a sua assinatura, pois era a única forma de retirar a candidatura, pois era certo que ele ganhava as próprias eleições de delegado da Federação. Mas ganhava fácil. Mas o senhor Ricardo Duarte ligou a vários árbitros. O Dr. Paulo Costa, na segunda-feira de manhã, andou a ligar a árbitros. O senhor Ricardo Duarte e 2 árbitros assistentes da primeira divisão andaram pessoalmente a recolher assinaturas. Diziam que era para o Soares Dias, mas afinal eram para o senhor Adão Azevedo. Enfim, mas há mais a revelar, há mais. Em Lisboa, no centro de treinos profissional e no distrital, em Castelo Branco, no torneio interassociações, o José Ramalho pôs uma folha para os árbitros de lá assinarem aquelas pessoas. Então, andam várias pessoas em campanha, então pede-se assinaturas a quem está lá a dirigir. Isso é que toda a gente perdeu a vergonha, foi por completo. Isso é a minha opinião. Eu acho que o Jorge Oliveira, por exemplo, nunca deveria ter entrado, porque esses dirigentes são capazes de tudo, mas já que entrou, não deveria também ter desistido. Ele entende que ia prejudicar os árbitros e eu entendo que ele se ia expor definitivamente esse Conselho de Arbitragem. A candidatura de Adão Azevedo, para quem o Sr. Ricardo Duarte e o Sr. Dr. Paulo Costa tão intensamente trabalharam, um ilustre conhecido núcleo do Dr. Paulo Costa teve apenas 44% dos votos, quando não havia mais lista. Vejam o ridículo dessa votação que teve. E todos os outros candidatos avançaram com percentagens bem superiores a 90%. Tirem agora as conclusões que vocês quiserem. Naturalmente, os árbitros não estão com ele. É que, falando na votação, tivemos 2 candidatos que tiveram mais do que Artur Soares Dias, que tinha abdicado em 2016, após as eleições, para colocar lá quem? O Fontelas Gomes. E agora voltou novamente a fazer o mesmo. E temos árbitros que são mandados fazer isso só para votarem no Fontelas Gomes e o Dr. Paulo Costa. E o Artur ligou a vários diretores dos Conselhos de Arbitragem distrital e teve os diretores do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a trabalhar para ele. E é que depois o suplente de Adão Azevedo chama-se Nuno Manso. E o Nuno Manso vai, por exemplo, hoje a árbitro assistente do Jorge Sousa. Portanto, isto já está tudo mais ou menos feito, mas isso depois, à mulher de César não basta ser séria, como se costuma dizer. Mas Remo, tem um pouco de tempo, não é certo? Ainda tens mais 2 minutinhos. Não percebi, não entendi. Tens mais 2 minutinhos ainda. 2 minutinhos, pronto, obrigado. Mas voltando ao que disse, sobre quem tem mais votos, em primeiro, verá que alcançou 95,6% dos votos. Para quem não sabe, é vice-presidente da PAF, mas começou como vogal. O seu trabalho mereceu confiança, subiu do posto e aqui mostrou que a arbitragem está claramente com ele. Foi o que teve mais votos.
Além disso, o Luís Braz foi presidente de um Conselho de Arbitragem da Guarda e é atualmente também um árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto. A seguir tivemos o Paulo Teixeira com 92,6, uma figura incontornável do futsal, que fez a sua carreira com Francisco Parrinha, um dos melhores árbitros de futsal de Portugal de sempre. Atualmente é diretor da PAF, um valor certo de futsal e que tem sido colocado de parte por quem? Engenheiro João Rocha, que quer fazer que faz o que quer e, aliás, como já anteriormente eu já falei aqui também desse senhor. Depois é que vem o Artur Soares Dias com 92%. Sendo certo que é um dos melhores árbitros portugueses, fora de questão, não fica nada bem, na minha opinião, andar-se a meter em dirigir-nos quando está no ativo. E depois tivemos que 8% dos árbitros não votaram nele, mesmo sendo candidato único. Jorge, muito rapidamente, que é importante isto, soubemos por ti que o Conselho de Arbitragem da Federação colocou as nomeações com 8 dias de antecedência, que é mais uma peripécia. O que é que nos pode dizer sobre isto? Isto é surreal. Esse triste episódio tem um nome e uma cara, que é o Dr. Paulo Costa. Esta semana fomos confrontados com um boletim de indisponibilidade. Reparem, pela primeira vez em todo o mandato, desde 2016, que não há essa informação. Todas as semanas alteraram as nomeações e às vezes as nomeações sem prestar contas a ninguém. Então porquê é que fizeram isso agora? Porquê é que fizeram isso agora? O Arthur ia fazer um jogo do Canelas, teve um acidente de trabalho e tiveram de o alterar. Mas voltando aqui só um pouquinho atrás, como é que é possível eu saber, há 15 dias atrás, quem eram os árbitros que iam fazer os jogos deste fim de semana que passou? Portanto, isto é surreal. E esta publicação do boletim deve-se apenas e só isso, porque é do conhecimento de todos, o carinho que o Dr. Paulo Costa trata o clube e alguns árbitros. Isto foi mais uma jogada do Dr. Paulo Costa. Isto está mal e vai de mal a pior. E quando pensamos que não nos surpreendem cá, estão eles a inovarem para pior, claro, obviamente. Pronto, olha, uma boa tarde e um grande abraço. Obrigado, Jorge Ferreira. Foi o comentário de Jorge Ferreira, comentário com assinatura, sempre à terça-feira aqui na sua Rádio Estádio.